E aí, de maneira objetiva, eu queria animar a todos vocês e a todas vocês a olharem para as crianças de uma maneira diferente. Hoje se fala muito de teologia da criança. E eu sempre digo que teologia da criança não deveria ser uma teologia sobre a criança, nem uma teologia para a criança, mas uma teologia a partir da ótica da criança. Nem que isso seja apenas uma teologia como intermediação para entender essa manifestação de Deus. Como é que seria uma teologia a partir da ótica da criança? Cheguei aqui, ainda não tinha, aliás, umas 3 ou 4 pessoas, e uma criança andando aqui em cima. E me abraçou, simplesmente abraçou. Simplesmente abraçou. Nada mais, nada menos. Talvez poderia chegar outra criança e ficasse espantada com a barba e simplesmente chorasse. Outra que se encantasse, outra que quisesse brincar, outra... Como entender essa revelação de Deus na vida da criança? Como entender essa revelação de Deus na vida do marginalizado, do preso político, do pobre, daquele que por conta de sua decisão ou por conta da conjuntura, das estruturas sociopolíticas e econômicas, estão vivendo esse tipo de vida? Nós fomos chamados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o seu chamado. Então dá para você ser médico e ser discípulo de Jesus. É possível ser atleta e ser discípulo de Jesus. É possível ser artista e ser discípulo de Jesus. É possível ser missionário e ser discípulo de Jesus. É até possível ser pastor e discípulo de Jesus também. É possível. Ou seja, o fato de se ter uma vocação sacerdotal não garante que você é um homem ou uma mulher que está seguindo o Jesus Cristo de Nazaré. Aliás, eu sempre percebo uma tensão muito grande entre a maquete de Jesus e a primeira geração de discípulos e as nossas maquetes religiosas. Me parece contraditória a estrutura, se é que tem uma estrutura, ou esse fermento da sociedade que Jesus elabora, e a forma como nós vamos nos organizando. Não que a gente precise ter outras organizações, não é isso. Eu acho que fique na vocação que você foi chamado, se judeu, se luterano, ou seja, fique na vocação que você foi chamado. Agora, como se tornar fermento dentro desse espaço? Como ser fermento da sociedade? E nesse sentido, a nossa vocação de discípulos e discípulas deve permear todos os espaços da sociedade. Eu peguei aqui uma frase do Lutero: aqueles que agora são chamados espirituais, isto é, padres, bispos e papas, não são nem diferentes dos outros cristãos, nem superiores a eles. Só que eles estão encarregados da palavra de Deus e dos sacramentos, e seu trabalho e ofício. Claro que o Lutero vem de uma experiência religiosa, onde o discurso, onde a retórica e os ofícios, os sacramentos são muito importantes, como vocês também. Eu estou falando a partir de outra experiência religiosa. Mas as costureiras, os sapateiros, os pedreiros e carpinteiros, os cozinheiros, hoteleiros, os fazendeiros e todos os trabalhadores seculares também foram consagrados como sacerdote, cada um para o trabalho e o ofício que lhes cabe. Além disso, todos devem se beneficiar e servir uns aos outros através de seu próprio trabalho ou profissão, de maneira que muitos tipos de trabalho possam ser feitos para o bem-estar corporal e espiritual da comunidade, assim todos os membros do corpo, assim como todos os membros do corpo servem uns aos outros. E aí ele faz referência a 1 Coríntios 12, 14 a 26. Ou seja, no meu entendimento, essa linguagem toda só é possível se concretizar quando nós tomamos a consciência de que somos discípulos e seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, em cada profissão, em cada área, inclusive na tarefa religiosa, você consegue também ser discípulo de Jesus. Claro que eu entendo, a frase é muito bonita por conta da revelação que é dada naquele momento sobre o sacerdócio universal de todos os santos. Acho que a descoberta é fantástica. Penso que a analogia tem uma certa limitação. Desculpa fazer esse tipo de colocação, mas o que os reformadores estão percebendo é que todo homem e toda mulher tem acesso a Deus. Mas a frase está dizendo mais ou menos o seguinte: para você ter acesso a Deus, você tem que ser sacerdote. Por isso que eles falam do sacerdócio universal
de todos os santos ou de todos os crentes. Né? Eu tenho proposto a plebeização universal de todos os sacerdotes. Eu acho que aí o caminho é um pouco diferente. Né? Eu acho que a maquete é outra. E aí, de novo, eu me reporto à vivência de Jesus e a primeira geração de discípulos. Né? Em Jesus e a primeira geração de discípulos, tudo indica que esses elementos religiosos que vão aparecendo posteriormente são um conflito e uma contradição dentro do espaço. Vamos continuar celebrando a ceia, por favor. O que eu lamento é que não comemos o pão e o café da manhã, lembrando que Jesus morreu pela gente. Não estou propondo colocar o café na ceia. Eu estou dizendo que essa experiência pedagógica no espaço religioso, ela é a chance para o arrependimento, mas é também a chance para a hipocrisia. Todos nós sabemos disso. Aliás, o primeiro culto na Bíblia tem um assassinato, não por causa do culto, mas porque ele não é poderoso em si mesmo para tirar a capacidade, a maldade do Caim. Né? Então, o que presumo, Jesus está chamando a atenção para todos nós e dizendo: todas as vezes que vocês forem tomar o vinhozinho de vocês, e como bom judeu, eles tomavam vinho todo dia, comiam pão todo dia. Presumo que o que Jesus está dizendo é: todas as vezes que vocês forem comer o pão e que vocês forem beber o cálice, lembrem-se que eu morri por vocês. Em outras palavras, sempre que vocês sentarem à mesa, e vocês vão sentar não menos do que 3 vezes durante o dia, ou pelo menos, se é uma família muito pobre, 1 vez durante o dia. Nesse momento que vocês sentarem à mesa, lembrem que eu morri e ressuscitei. Morri para salvar vocês, ressuscitei para justificar plenamente a vida de vocês. Ou seja, façam do alimento uma lembrança desse pão vivo que desceu dos céus e não foquem-se apenas no pão que perece. Então, ser convocado para ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus, em todas essas nossas tarefas, sejam elas as tarefas que nós chamamos sagradas, as tarefas religiosas, porque também são necessárias, me parece, na sociedade, mas entender essas nossas tarefas como tarefas mundanas. Honestamente, eu queria colocar isso com muita clareza a partir da minha percepção. Mundanas no sentido que elas são pedagógicas, elas são boas e são ruins ao mesmo tempo. Elas são legítimas porque elas fazem parte do nosso contexto histórico. Elas são legítimas, elas não são ilegítimas. Mas dependendo de que geração está dentro, digamos, desse esquema ou da utilização desses elementos, nós podemos estar matando e assassinando e fazendo as mesmas coisas. Há um desafio no Evangelho, que é o desafio de nós vivermos a hierarquia do Jesus Cristo de Nazaré e, de novo, a primeira geração de discípulos, que me parece tem uma hierarquia invertida, tem uma outra forma de organização. Os menores serão os maiores, os últimos serão os primeiros. Tem uma hierarquia no Evangelho? Tem, mas é uma hierarquia invertida. Há uma legitimidade quando Jesus diz: vós me chamais mestre e senhor. Há sim uma legitimidade nisso. Ele diz: mas o que é mestre e senhor? Toma uma bacia, pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. Na nossa conjuntura religiosa isso é complicado, porque o bispo tem que ser bispo, o papa é papa e o pastor é o pastor. Aliás, alguns precisam bater na mesa e gritar: eu queria dizer para vocês que eu sou pastor aqui. Né? Quando você precisar dizer isso é porque você não é pastor há muito tempo. Não é pastor há muito tempo. Quando você precisar reivindicar sua função, é porque possivelmente ninguém mais acredita, nem você mesmo. Está dizendo para ver se acredita. Para ver se acredita. Então, no reino de Deus há uma hierarquia invertida, há um jeito diferente como nós nos... E é para isso que nós fomos chamados. Essa é a nossa vocação, é a vocação de ser seguidores de Jesus. É a vocação para vivermos em comunidade que expresse esse fermento dentro da sociedade. E aí eu espero que, por exemplo, o movimento Encontrão seja um fermento dentro da instituição, dentro da Igreja Luterana. É o meu desafio, é que seja um fermento nesse ambiente. E que na estrutura interna do próprio movimento seja um exemplo e uma maquete dessa possibilidade. Um sinal do reino, um sinal da forma de organização circular do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que na nossa lógica a gente fica na maior dificuldade porque ninguém sabe quem é o maior e o menor. Até porque nós só nos organizamos perguntando quem é maior e menor. E aí, como na forma de organização da Trindade, essa supracultura, outra cultura, é diferente do nosso jeito convencional de existir, nós temos dificuldade de explicar nesse aspecto a Trindade. A que mais